E começamos então a desenvolver o programa de comando do PSM com o LabVIEW. Assumimos aqui que você já conhece um pouco de LabVIEW, que sabe como desenvolver um VI simples. Então, mostraremos rapidamente o processo de desenvolvimento em duas partes. Nessa primeira parte faremos um programa funcional, mas que pode ser ainda um pouco melhorado. E na segunda parte, então, acrescentaremos algumas características ao programa e faremos um programa de instalação. Caso ainda não tenha alguma experiência com o LabVIEW e queira ter um primeiro treinamento, assista aos vídeos que colocamos aqui no card. Ali mostramos como fazer um projeto básico de LabVIEW, um programa simples, funcional e com um instalador. Inicialmente, no LabVIEW, crie um projeto e, neste projeto, acrescente um novo VI. Aqui salvamos o projeto como IHM-PSM e o VI que foi criado, comando de PSM com Arduino. Inicialmente, vamos trabalhar com o diagrama de blocos desse projeto. E nesse diagrama de blocos, você vai criar um flat sequence e com a opção Add Frame After, vai criar um flat sequence com 5 quadros. Clicando com o botão da direita sobre a estrutura, sobre o flat sequence, escolha, marque para fazer visíveis os rótulos para os subdiagramas, para os quadros. E os nossos quadros receberam os seguintes rótulos: inicialização de variáveis, abre e configura a porta serial, loop de comando do PSM, fechando a comunicação serial, gerenciamento de erros e finalização. Estas são as etapas de funcionamento do nosso programa. Em nossa versão inicial, não precisaremos da inicialização de variáveis, mas já vamos deixar o quadro ali. Agora, configuremos a etapa de início do programa e abertura da configuração da porta serial. Na paleta de controle em Instrument I/O e Serial, busque o Configure Serial Porta. Vamos pegar esta entrada de controle na paleta Silver, em I/O e em Visa Resource Name. Utilizaremos a paleta Silver para os controles do nosso programa. E vamos colocar aqui 115.200 e de velocidade. E vamos colocar aqui um cluster vazio de erro. Em nosso programa, selecionaremos a porta serial e então apertaremos um botão de Connect para prosseguir para o loop de comando do PSM. Colocaremos aqui um botão obtido da paleta Silver para o comando de conectar. Este botão conectar, na verdade, será utilizado para sair de um loop while que espera que a porta serial seja selecionada corretamente. Faremos um teste para evitar sair desta etapa do programa sem fazer uma conexão correta. E aqui está. Nosso programa começa inicialmente esperando que o usuário selecione uma porta de comunicação e aperte o botão Conectar. E agora, na próxima etapa, faremos o loop de comando, onde leremos um botão com a razão cíclica. Pegaremos este botão, um knob, também da paleta Silver. Este botão nos servirá para escolher um valor inteiro entre 0 e 100. Não aceitaremos valores abaixo de 0 ou acima de 100. E ofereceremos ao usuário a possibilidade de clicar diretamente, de digitar diretamente um valor numérico entre 0 e 100. Faremos isso então nas propriedades do botão.
Desejamos que, após apertar o botão Conectar com uma porta selecionada, o usuário possa entrar aqui com um valor numérico de razão cíclica e a cada vez que esse valor for modificado, mas só quando ele for modificado, esse valor seja enviado via porta serial ao Arduino. Então, montaremos aqui uma estrutura while e dentro dessa estrutura while esperaremos ou testaremos os instantes em que o botão é modificado, em que o valor do botão é modificado. Cada vez que o valor do botão é modificado, ele deve ser enviado via serial. Para testar modificações do estado do botão, vamos usar um Shift Register. O valor da razão cíclica é testado a cada iteração do loop com o valor anterior e, se houver diferença, ele vai entrar aqui na estrutura case e dentro da condição true enviaremos este valor para a porta serial. Na verdade, não enviaremos o valor para a porta serial, mas enviaremos aquela combinação de caracteres M e o valor da razão cíclica, caractere de newline. Depois N e 100 menos o valor da razão cíclica e o caractere de newline. Então, inicialmente temos que montar essa string para depois enviá-la via serial. E ela será feita da seguinte forma. Em string, precisaremos do bloco de concatenação de strings, que aumentaremos um pouco aqui para baixo, não precisaremos de tantas entradas. Precisaremos do bloco que converte um número para uma string decimal, e o número que vai ser convertido é exatamente o valor. Precisaremos desse bloco também mais abaixo, para converter 100 menos aquele valor numérico. Então, em numeric menos, mas precisamos das letras M, da letra N e do caractere de newline. Vamos buscá-los lá em string e montar a expressão de que precisamos. E temos agora então a string montada. M, o valor numérico no botão, caractere de newline. N, 100 menos o valor numérico no botão, caractere de newline. Esta string precisa ser enviada via porta serial. Então, buscamos a função de envio via porta serial. Em instrument.io, serial write. Repare que agora temos que aqui a opção false no case. Lembrando que nada é feito ali, precisamos completar as conexões e, finalmente, fechamos para a próxima etapa. Para que esse loop não fique rodando continuamente e sobrecarregando o processamento da máquina, vamos colocar aqui uma pequena temporização de, digamos, 10 milissegundos. Então, esse loop será verificado para um novo valor de PSM a cada 10 milissegundos. Tínhamos esquecido, não temos ainda um botão de stop, um botão de parar, criando o controle de parada. Mas façamos um pouco melhor, vamos trocar esse botão stop por um botão de parada lá da paleta Silver. E agora, fechando a comunicação serial lá no
na paleta de controle em Instrument I/O Serial. Nesta primeira versão do programa, por hora, o nosso gerenciamento de erros será apenas um simples indicador que podemos conseguir aqui mesmo. E arrasto para cá. E salvemos o nosso VI. Ops, vamos melhorar um pouquinho o desktop. E vamos colocar aqui no desktop alguma orientação básica para o nosso usuário. E finalmente salvamos o nosso projeto e estamos agora prontos para um primeiro teste. No momento da experimentação, verificamos uma falha no projeto. Verificamos que a escala do botão de razão cíclica vai até 10. Temos que modificá-la para 100. Inicialmente, abrimos o VI e começamos a execução. Selecionando a porta onde temos o Arduino e o botão conectar. E podemos começar a rodar. Indicamos para começar uma razão cíclica de 50%. Devemos ter então um tempo de 50 vezes 100 milissegundos, de 5 segundos aceso e 5 segundos apagado. Vamos passar a 90 e um enter. Lembremos que o ciclo de 50% deve acabar antes de iniciar um novo ciclo. E agora teremos uma razão cíclica de 90%. Isto aqui no nosso programa de teste do Arduino significa 9 segundos aceso e 1 segundo apagado. E agora digamos uma razão cíclica de 30%. E isso corresponderia a 3 segundos aceso, 7 segundos apagado. E finalmente parar.